Fala galera do podcast do Conjunto Extraordinário, mais um podcast para conta, contando as histórias dos nossos moradores, influenciadores, da galera aqui do nosso bairro, dos empreendedores aí, levando aí uma história bem bacana para você aí de casa. Muito obrigado pela sua audiência, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, compartilhar, né, o nosso link aqui do nosso o YouTube do CC Ordinário, né, do podcast, pra galera aí conhecer cada vez mais as histórias bacanas aí dessa galera que a gente entrevista, né? E vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores que nos ajuda aqui a manter esse podcast bacana. Fácil Imóvel, onde você encontra os melhores imóveis para vender, para alugar, quer fazer a parte de locação, quer fazer uma parte de venda, fala com a Fácil Imóveis que eu garanto que você vai receber lá e vai ter as melhores condições com o imóvel ideal para você. Fala com a Fácil Imóveis que eles vão estar te apresentando tanto imóvel aqui no Conjunto Ceará como Fortaleza, onde você estiver precisando, a Fácil Imóveis tem. Trevo Lavicar, onde você encontra os melhores serviços de estética automotiva para o seu carro. Quer deixar teu carro novo de novo? Dá uma passadinha lá na Trevo lá, que eu garanto que eles vão estar dando aquela verificada lá, te oferecendo o melhor produto. Eles só trabalham com produto da Vonix. Quer fazer higienização? Quer fazer uma lavagem na parte do chassi, do motor? Vai lá na Trevo, que eu garanto que você não vai se arrepender e tem os produtos de alta qualidade, viu? Tamo junto, Trevo. Copiadora Central, onde você encontra os melhores serviços de gráfica aqui no Conjunto Ceará. Plotagem, parte de impressão, parte de você quer fazer plotagem no seu carro, quer fazer uma gravação nas garrafas, quer fazer a parte dessas canecazinhas personalizadas. Lá na Copiadora Central tem tudo que você imaginar. Foto 3x4, porta-retratos. Então dá aquela passada lá na Copiadora Central, que é patrimônio aqui do nosso Conjunto Ceará, que eu garanto, você não vai se arrepender. Tamo junto, Copiadora Central, meu amigo. Ponte da Tapioca, onde você encontra as melhores merendas aqui do Conjunto Ceará. Lá eles têm cuscuz, buruaca, tem misto, tem cappuccino, tem suco, tem waffle. Tudo que você imaginar, você encontra de merenda deliciosa lá no Ponte da Tapioca. Recomendo esse tapioca de lá, muito bom. Então, se você não conhece, tá perdendo tempo. Dá aquela passada lá que eu garanto que você não vai se arrepender. E nosso parceiro aqui, Carteiras Moranga. Meu parceiro, se você tá com a carteira lisinha, aquela descascando, aquela carteira velha, eu recomendo você dar aquela conferida e fazer aquele upgrade nas carteiras Moranga. Couro legítimo. Olha só a qualidade aqui, ó. Porta-cartão, você pode estar colocando também os cartões aqui, pode estar colocando aqui o dinheiro. Então, se você está precisando de uma carteira com couro legítimo, com acabamento fino, feito à mão, eu recomendo essas carteiras Moranga aqui, ó. E tem várias cores, viu? Para você ter aí a coleção completa. E também eles trabalham com parte de chaveiro, cinto e muitas outras. Então, dá aquela conferida naquele QR Code aqui, ó, do lado, certo? Esse QR Codezinho que tá aqui do lado. E dá aquela conferida, acessa o Instagram deles que eu garanto, você não vai se arrepender e vai ter uma carteira de couro legítimo. E sem mais delongas, vamos aqui pro nosso convidado, falar um pouquinho, contar um pouquinho da história dos nossos amigos aqui do grupo de capoeira da GCR, não é isso? Isso. Conte aí pro pessoal de casa aí quem são vocês, se apresente pra gente poder conhecer um pouquinho da história de vocês. Meu nome é Jane, mas na capoeira eu sou conhecida como Dengosa. Meu nome é Pedro, mas na capoeira eu sou conhecido como Chico Bento. Hoje a gente veio mais representar o nosso mestrando Babal, que infelizmente ele não pôde estar presente por conta que ele trabalha viajando, né? Mas a gente veio aqui representando o nome dele. Sim. E o projeto, né, que ele criou. O nome do nosso projeto é Sementes da Capoeira. A gente é localizado na Avenida G mesmo, na terceira quadra. A gente tenta trazer jovens de vulnerabilidade financeira, a gente afasta crianças das drogas, crianças que não têm condições. A gente é um projeto totalmente gratuito. A gente pega esses jovens, né? A gente afasta eles de coisas erradas, que infelizmente é o que acontece muito no mundo hoje. E são vários núcleos, né? Isso porque assim, a gente já teve aqui uma participação também de um grupo também, que era de outro mestre, né? Não, é o mesmo mestre, só Mesmo que ele mestre, é outro núcleo. É um outro núcleo, né? Do professor Bigode. Professor, sim, isso, o professor Bigode. Todos nós participamos de um mesmo grupo, que é o grupo GCR. Sim. O fundador é o mestre Severo. E o de você, o mestre Severo que fundou Isso. todo o Foi, GCR, ele não é isso? fundou o GCR em si. E o nosso mestrando faz parte do grupo, só que além do grupo a gente tem esse projeto, que é o Sementes da Capoeira. Sim. Que aí, por qual a diferença? É tipo assim, ó, é tudo um grupo só. Certo. Só que é tipo um núcleo. A gente é um grupo e cada professor, cada mestrando, cada graduado tem um núcleo para dar aula.
A gente tem esse grupo e a finalidade é crescer ainda mais. Sim, Trazer cada vez mais jovens para conhecer a capoeira e mostrar, entendeu? Tirar, afastar, porque muitas vezes essas crianças estão na rua fazendo coisa errada. Sim. Às vezes também vem de lugares perigosos, eles moram em lugares perigosos, tipo, a gente tem alunos que treinam com a gente que moram em lugares muito perigosos. Risco mesmo. Risco. Que a gente já foi, assim, fazer apresentações na escola e a gente tinha que tomar cuidado, em tal rua não podia entrar porque era uma facção e já na outra era outra. Sim, então, sim. É bastante perigoso. Então, tem um horário certo para eles entrar, para eles poderem sair, para não acontecer nada de sério. Às vezes, eles têm amigos que são desse mundo. Então, assim, quanto mais a gente leva eles para conhecer a capoeira, mais a gente afasta. Então, assim, a capoeira, ela tem muito valor. E salvado vidas, né? Porque até mesmo essa parte do tempo ansioso que essa nossa juventude hoje em dia tem, por conta de, às vezes, não ter um projeto dentro da escola, algo que eles possam, né, de uma certa forma, participar, esses projetos sociais como o de vocês, ele é tão importante que faz com que a juventude, né, ela seja resgatada, né? Às vezes dessa parte, infelizmente, do mal que a sociedade tem, né? No sentido de a gente lutar contra os jovens, né? Que muitas vezes se perdem, né? E tentar trazer e resgatar eles para um caminho do esporte, um caminho do lazer, né? E o grupo, o GCR, tem feito muito isso, né? Aqui no Conjunto Ceará, muito. Tanto que foi o exemplo que elas deram. O menino podia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas por causa de um que já treinava com a gente, que é o aluno China, sim, ele chamou esses 2 amigos dele que vieram pra cá. Todos 3 moram num bairro perigoso. Tanto que acontece de momentos deles ter que sair no meio do treino, porque acontecer alguma coisa, eles têm que ir pra casa. Entendi, tem um horário para chegar, né? E aí, chegando lá na parte do treino lá, como é que funciona? Vocês têm toda uma preparação antes? Porque a gente... Eu que sou um pouco leigo, né? Da parte da capoeira e tal. Eu sei que tem a parte da roda, né? Que tem a parte do treino ali e tal, mas tem uma preparação física para poder fazer a participação. Então, eu cheguei lá, eu gordinho assim e tal, mas tô um pouco fora de forma. Cheguei lá, já posso lá, como é que é? Como é que funciona? Não, tem toda uma preparação. Para quem já tá parado na capoeira, né? Começa leve e já vai pegando o ritmo. Para quem já tem experiência, né? Agora, se você está começando, o professor, o graduado, quem está ali na frente, ele vai lhe dar um treino específico para você não se machucar, lógico. Até porque capoeira é uma luta, não é uma dança, como muitos pensam, é uma luta. Então, você pode se machucar. Então, tem toda uma preparação. A gente chega, tem um funcional, tem ali um alongamento, para não acontecer de se machucar. E aí vem um treinamento. Mas a roda, que é o que é mais conhecido, né? É um momento muito legal, mas a capoeira não é só a roda em si. Sim, sim. Ela tem todo um contexto. Uma preparação antes para poder a pessoa deve estar apta a participar da roda, é isso? Isso. E aí, ela tá apta, como é que funciona essa preparação? Tem a parte também das cordas, a pessoa tira, coloca a corda, né? Tira. Questão de corda. Essa questão aqui, ó. Como eu sou aluno ainda, e tô começando agora, ainda não me batizei. O batizado é o quê? Você vai pegar a primeira corda dentro do grupo. Ou então você vai trocar e assim vai. Na questão das cordas é o quê? Você vai treinando, aí o nosso mestrando, no caso. Isso. Nosso caso é a professora. Ou então o graduado que é responsável pela gente. Ele faz o quê? Ele chega no mestrando e fala, ó, a aluna negosa tá apta a pegar a segunda corda. Aí o mestrando passa pro mestre Severo o nome das pessoas que vão pegar. Sim. No batizado, aí é pago, que é a questão para ajudar o grupo, para poder fazer o evento. Sim. A gente paga a corda, da corda a gente recebe, mas só recebe se for apto. Segunda corda é o quê? Muda a cor, A primeira corda adulta, ela é amarela. Amarelo. E a adolescente, ela é amarela e branco. E infantil só pinta as pontas da corda. Aí a primeira corda ela é amarela, adulta. A segunda é laranja e assim vai. Muda muito pelo grupo também. Sim, sim. Que legal, que bacana, né? E essa parte, assim, é uma cultura brasileira, né? Que a gente, de uma certa forma, tem aqui e muito pouco falada, né? A gente... eu lembro, acho, muito tempo atrás e agora... Esquecida. Né? Uma coisa, assim, que a pessoa não tem aquela... apoio mesmo da parte do poder público também, porque a gente
ver que é uma arte que, às vezes, é o projetos sociais mesmo que mantém viva, né? Isso. Porque o poder público mesmo, até vocês falaram, né? Que estão treinando num espaço que aqui no Conjunto Ceará tem muitos espaços que poderia ter um local para um centro de treinamento esportivo, né? Para poder ser usado por vocês, por pessoas que participam e têm essas parte social, né? Tanto que a gente tentou ir atrás de escola, ir atrás de quadra, um ano tentando, só que eles falaram que tinha que... que a prefeitura tinha que ir na prefeitura, tinha que pedir autorização, a gente correu atrás, foi na prefeitura, mesmo assim não conseguiu. Sim. Escola que à noite são parados, ou então que tem até gente que joga bola lá ou faz alguma coisa, mas pra gente não é liberado. Até porque seria mais viável, né? Porque querendo ou não, a gente treina numa quadra aberta, e assim, cada aluno leva sua garrafinha, não tem banheiro, então às vezes a gente disponibiliza de usar o banheiro dos comércios locais, lá da frente mesmo. Sim. E seria muito legal ter, assim, um lugar, né? Onde as crianças pudessem beber água, pudessem ir no banheiro, até mais segurança, porque querendo um lugar aberto, né? No mundo que tá hoje, né? Então, assim, a gente sempre tem aquele cuidado redobrado com as crianças, com os adolescentes, de estar olhando, ver quem tá olhando os treinos, porque é via aberta, né? A gente não sabe quem tá olhando, quem não tá, quem tá com maldade, quem não tá. Sim, sim. Então, a gente sempre tá ali de olho, a gente sempre tá em comunicação com os pais. A gente, assim, a gente não é só o capoeira, a gente também pergunta como é que eles estão na escola, como é que estão em casa. Então, assim, é como eu falei, a capoeira é muito boa, porque a gente puxa eles para outras coisas e a gente também ensina. Sim. Tipo, o nosso mestrando, ele pergunta muito a gente a questão do quê? Como é que eles estão na escola? Como é que estão em casa, se estão ajudando a mãe. Legal, então, bacana. A nota que vem da escola no boletim, até nisso interfere. Então, tipo, se não tem aquele respeito em casa, se não tem aquele respeito na escola, às vezes o meta não deixa de castigo, ó. Você vai pro treino, mas você não vai treinar. Você vai assistir para pensar no que você fez. Ou então não vai ter roda, que os pequenos eles gostam muito. O mais novo, sempre mais quer que é a roda. É o que mais anima, né? Que é música, é o jogo, é aquele axé. Legal. Então, às vezes o mestre não deixa sem por conta disso. E isso é importante, né? Essa participação da direção, né? Do grupo ali que está à frente, esse direcionamento e esse ensinamento, né? Porque muitas das vezes a mãe fala ali e tal, tudo mais, mas às vezes você dando aquele feedback, você de uma certa forma punindo, né, de uma forma, claro, educativa, né, deixando ele de treinar, ou então por conta de algo que não tirou uma nota boa, isso é importante até pro crescimento deles, Incentiva, né? Incentiva, não, opa, peraí, não, vou aqui fazer isso aqui, vou estudar mais um pouco, né, não vou faltar. E assim, cada aluno tem uma forma de trabalhar, até como eu estava falando naquele dia para você, que o nosso projeto, ele não trabalha só com adolescentes e crianças, a gente também tem inclusão social. Sim. A gente trabalha com crianças autistas, que é o caso do meu filho, tem outras crianças autistas também no nosso grupo. A gente trabalha com crianças que têm TOD, TDAH, tem um aluno da gente que ele tem até depressão. A gente também tem uma aluna que é a Maria, a nossa Cristal, né? Agora ela tem um apelido. Ela, quando ela chegou no grupo, ela era muito acanhada, ela não conseguia falar, tinha muita ansiedade. Hoje em dia ela canta nas rodas, ela participa, ela é uma aluna, assim, bem esforçada. Que bacana, viu? Isso é a parte da gratificação, né? Para vocês, de uma forma que você vê essa mudança acontecendo dentro do grupo, né? Sim. E eu posso falar não só como aluna, mas também como mãe. Eu sou muito grata, porque assim, o meu filho, até 4 anos, ele não falava, né? Então, assim, a capoeira, ela me ajudou muito. Eu levo ele, muitas vezes no treino ele nem participava, ele só ficava correndo, porque é o autismo, né? Sim. Ele ficava correndo, ele não queria participar, só que aos poucos o graduado, a professora, o mestrando, chamava ele, botava ele para participar. Hoje em dia, ele tem aquele gosto. Mamãe, hoje vai ter treino? Ele estava ansiosíssimo para receber o abadá. Ele recebeu, tá doido para vestir. Infelizmente, ele não tá podendo treinar, que ele tá doente. Mas assim que voltar, ele já vai ter aquele incentivo, porque ele ganhou o abadá. Sim. E entra a questão do quê? Entra a questão de que, como eu falei, o nosso mestrando e os alunos que se ajudam ali naquele momento. A gente não tinha nenhum patrocínio até agora. A gente começou a ter alguns patrocínios mesmo para o evento que a gente vai fazer agora, dia 18 de julho. 18 de julho. Isso, que vai ser a... Batizado e troca de corda. Batizado e a troca de corda.
E a gente está correndo contra o tempo porque, infelizmente, a gente não tem uma ajuda da prefeitura, não tem uma ajuda assim mesmo fixa. Então, a gente está lutando com o que a gente pode. O nosso mestrando já fez a doação de alguns abadás por conta própria mesmo. Para padronizar todos os alunos. Mas, infelizmente, ele não tem condições de abraçar todos os alunos. A gente hoje, em cada núcleo, que a gente tem 2 núcleos, né? A gente tem o de segunda, quarta e sexta, que é o da Avenida G. Professora Laranjinha. Isso. E a gente tem o de terça e quinta, que é o do graduado Sabiá. E Fica lá também? Ou em outro no mesmo local, na mesma quadra. A gente só colocou o nome diferente para não ter aquela confusão, né? Sim. Mas a gente tem vários alunos. Então, assim, seria muito difícil a gente arcar com graduação, arcar com abadá, com blusa. E nesse momento a gente está precisando muito dessa ajuda financeira. Até porque quando o nosso mestrando Babal criou esse projeto, ele passou muita dificuldade. Muito mesmo. Ele já chegou a catar latinha, ele já chegou até passar fome, passou necessidade. Na época, o atual mestre dele, né, ficou sabendo, e aí ajudou ele a comprar o abadá dele. Então, assim, ele quis fazer por outras crianças, alunos, o que um dia fizeram por ele. Sim. Então, ele criou esse projeto, né, para ajudar a tirar crianças, afastar da droga, ajudar muitas crianças, como ajudou o China, a Maria, que a gente vê como ajudou o próprio meu filho, Miguel. Então, assim, eu sou eternamente grata a ele. Eu só tenho que agradecer. Legal, bacana. Eu fui uma aluna, assim, eu passei necessidade, eu não tinha condições de comprar um abadá, não tinha como eu ter minha graduação, então eu ganhei minha graduação, eu não paguei minha graduação, eu ganhei minha blusa, eu ganhei meu abadá, bem no início que eu comecei. Então, assim, e é um incentivo muito legal. Infelizmente, muitas crianças não seguem o caminho, porque a maioria dos esportes, a maioria das lutas requer dinheiro. E, infelizmente, a gente tem muita criança com vulnerabilidade social baixa. Sim. Então, assim, nesse momento que no meu pensamento, é uma opinião minha, que a prefeitura devia incentivar mais, investir mais no esporte, no lazer, na luta para essas crianças, entendeu? Porque afasta ela de coisas ruins. Tanto que tem a questão do nosso mestrando também, né? Que teve muito pai de aluno também que parou de levar o aluno por conta que não tinha como pagar a mensalidade. A única coisa que o mestrando falou, ele não pode ir, não consegue pagar esse mês, tem problema não. Vá, limpe a quadra, varra, chegue cedo, ajude a professora, puxa um alongamento, só não pare de treinar. A mensalidade, assim, que a gente fala, é mais a questão do quê? É mais uma ajuda mesmo para eles próprios. Sim. Tipo, no de terça e quinta, é R$10. É um valor simbólico. No de segunda, quarta e sexta, já é R$20. É só um valor mesmo simbólico. Uma forma para poder só ajudar ali, parte às vezes de uma água, de uma coisa, né? De uma necessidade ali para eles mesmos, né? Isso. Que, assim, que isso tem que ter, é importante, né? Muitas vezes isso é necessário por conta mesmo até do grupo se manter na crise, porque, assim, patrocínio às vezes não tem, Isso. como você mesmo disse, às vezes o poder público não chega junto. Então, o próprio grupo, ele às vezes, ele precisa se unir e se sustentar para poder realmente manter vivo, né? Porque a gente sabe também que são pessoas de família carente, mas pelo menos o básico necessário precisa ter, né? Mas claro que a graduação, uma corda, um projeto, né? Esse evento que vocês precisam ir, isso requer muito mais. E aí é onde entra os patrocínios e entra a ajuda, né? Porque assim, ó, na média, né? Uma graduação, vou falar uma infantil, 120. Para uma família que às vezes tem R$20 para comprar uma mistura no dia, a gente cobrar 120 é até cruel, né? Sim. Então, assim, a gente tenta fazer de todas as formas conseguir patrocínio. Eu tava grávida e correndo atrás de tudo. Dei uma parada por conta do meu resguardo. Tô com a minha pequenininha aqui também. Mas é isso, quando a gente ama a capoeira, quando a gente ama o que a gente faz, a gente vai atrás. É verdade. Eu creio que o meu mestrando tá muito triste de não poder estar aqui hoje contando a história, falando um pouco sobre o projeto. Mas eu particularmente admiro muito ele. Bacana. Porque não é fácil passar o que ele passou para criar esse projeto. E mesmo assim não abre mão da capoeira. Não abrir mão, porque chega um momento que a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê saída e você pensa em desistir, mas aí você não posso fazer isso, porque eu já fui aquela criança. Sim. Eu já fui aquela criança que queria muito
queria muito estar vivendo naquele momento. Então, assim, a gente está fazendo o possível e o impossível para ter esse momento com essas crianças, com esses adolescentes que a gente ensina, que é do nosso núcleo, né? Sim. De ambos. Não, isso é muito importante. A parte do projeto social, essa parte do que vocês estão fazendo, realmente é um processo árduo, difícil, né? Muitas das vezes até dolorido, mas é necessário, né? Porque, como você mesmo falou, tira crianças das ruas, tira crianças de caminhos que realmente poderiam ir, que não seria agradável, né? Para os pais. Então, assim, é importante. E a gente tá aqui, né, abrindo esse espaço também para, de uma certa forma, divulgar para algum patrocinador, alguma pessoa de casa aí, né, algum empresário que também queira ajudar, queira chegar junto, né. Eles estão agora com um projeto aí do dia 18, né? É dia 18? Dia 18 de junho? Julho. Dia 18 de julho vai ter essa graduação. Então, se você tiver interesse em ajudar, pode estar falando com a gente, ou então pode estar acessando o Instagram deles, que a gente vai estar deixando aqui para poder colaborar de alguma forma, né? E aí, projeto aí bem redondinho, funcionando com dois núcleos, né? De segunda, quarta e sexta e de terça e quinta, né? Isso. Como é que vocês fazem para poder fazer essas reuniões, esses encontros com a direção e passar o direcionamento do projeto, né? Para poder seguir o próximo mês, como é que vai funcionar? Pronto, assim, atualmente no nosso projeto, a gente tem 3 pessoas à frente do evento, que sou eu, a graduada Tangerina e a aluna Kelly. A gente que está responsável pela questão das blusas, dos abadás, do que vai ser gasto, do que não vai ser gasto, os banners. Atualmente a gente já vem gastando já um dinheiro bem suado. Então, assim, gastando e tentando buscar mais ali. Porque, querendo ou não, a gente conseguiu fazer duas rifas. Graças a Deus a gente conseguiu vender. Mas ainda é pouco. O nosso orçamento era de 4 mil e pouco pro evento. E a gente deu uma diminuída em bastante coisa para poder dar e ainda não deu. Então, assim, a gente tá precisando de muito apoio. Ainda tem 2 meses até o evento. E assim, eu e as meninas, às vezes a gente fica se descabelando, a gente tem um grupo. Então, às vezes a gente se distrai um pouco, porque às vezes é osso. Imagina. A gente escuta um não, e aí, graduada, como é que tá a questão do caixa? Tá assim, assim, assim. Então, é aquele momento, eu vou ficar maluca. Mas dá certo. Eu acho que eu passei uma questão de 6 horas conversando com umas 5 gráficas, falando sobre o projeto, tentando conseguir, assim, pelo menos um desconto, já que patrocínio, às vezes eu acho que as pessoas correm com medo. E aí a gente tentou pelo menos um desconto e a gente conseguiu por conta do projeto. E querendo ou não, eles vão estar ajudando, né? Então, assim, eu amo o que eu tô fazendo, apesar de ser bastante cansativo, eu amo fazer isso daqui. Porque quando eu vejo as crianças, os adolescentes ali, eu me vejo neles. Então, eu vejo meu filho também ali naquele meio. Então, para mim é gratificante. Bacana. E eu acredito para todas nós que estamos ali na frente eu falo por mim, né? Principalmente a gente que é mulher, que é mãe, às vezes é muito difícil. A graduada Tangerina também estava grávida, então nós duas estávamos grávidas, correndo atrás das coisas e tudo. E aí ela teve que sair primeiro para ter o neném dela, depois eu tive que sair para ter a minha filha. E aí, quando a gente voltou, a gente já deu continuidade. Então, assim, apesar da dificuldade do dia a dia mesmo da gente, da nossa responsabilidade, a gente ama tanto a capoeira que tá ali, lutando por ela, fazendo o possível e o impossível, como eu já falei. E eu acredito que todos nós, né? Cada um ali, tanto a professora quanto o graduado, todo mundo tem o seu momento ali pessoal, mas ao mesmo tempo deixa aquele problema pessoal ali seu de lado para estar vivendo aquele momento. Ali é um refúgio para todo mundo. Eu acredito que todo mundo que treina capoeira tem o mesmo pensamento que eu. Ali é um momento de descontração, ali é um momento de buscar a paz, né? Isso, ali é um momento casa, entendeu? Às vezes a gente tá passando por um problema, não é? E aí, a gente vai ali na roda e a gente sai leve, sai descontraído, porque a capoeira tem essa energia, esse axé que a gente tanto ama. Bacana, que massa, viu? Vou deixar vocês beber um pouquinho de água aí, dar uma relaxada, a gente vai voltar... falar um pouquinho mais sobre como funciona todo esse projeto, né? E eu vou falar só um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores e depois vamos entrar aqui no nosso quadro da Batatinha, né? Falar um pouquinho da galera aí que ajuda, que vem mantendo aqui nosso podcast.
está à frente aí dos nossos patrocinadores, Fácil Imóveis, onde você encontra os melhores imóveis para vender, para alugar. Tá pensando em vender, tá pensando em alugar? Fala com a Fácil Imóveis que eu garanto, você não vai se arrepender, que lá tem imóveis aqui no Conselho e em toda Fortaleza. Fácil Imóveis, estamos junto. Trevo Lavicar, onde você encontra os melhores serviços de estética automotiva para o seu carro. Quer alugar ou não? Quer lavar seu carro? Garanto, você não vai se arrepender. Lá na Trevo Lavicar, eles têm a parte de higienização, trabalham com a parte de vitrificação. Você tá pensando daquele upgrade no seu carro, vai lá na Trevo, que eu garanto, você não vai se arrepender. Lavagem, chassi, higienização, tudo que você imaginar para deixar seu carro novo de novo, e eles só usam produtos de alta qualidade da Avontes, viu? Copiadora Central, onde você encontra os melhores serviços de gráfica rápido para você. Quer fazer aquele upgrade, quer fazer a parte de impressão, quer fazer a parte de caneca, gravação em uma garrafa, tudo que você imaginar em termos de gráfica, lá na Copiadora Central tem. Então, garanto, você não vai se arrepender, dá aquela passada lá, Copiadora Central, tamo junto. Ponte da Tapioca, onde você encontra as melhores merendas para lanchar aqui no Concerá. Tá pensando em comer aquela tapioca gostosa, buruaca, bolo, sanduíche, tudo que você imaginar, suco, café, cappuccino? Ponte da Tapioca eles têm, funcionam de manhã e à tarde, eu garanto, você não vai se arrepender. E nosso parceiro da Carteiras Moranga, meu parceiro, você tá com a carteira velhinha, descabelada, aquela carteira que só o resto mesmo tem que fazer aquele upgrade. Procura as Carteiras Moranga, ó, aqui a gente tem um QR Codezinho aqui que você vai direto pro Instagram, eles trabalham com carteiras, com chaveiro, com cinto, tudo com couro legítimo. Então, eu garanto, você não vai se arrepender, ó, porta-cartão que você pode colocar o cartão, colocar dinheiro, estilo slim, então ideal para aquele homem de sucesso que tá querendo dar upgrade na sua carteira. Carteiras Moranga, tamo junto, viu? E vamos agora pro nosso quadro aqui do Batatinha e falar um pouquinho aqui dos nossos amigos aqui do grupo GC do nosso grupo Babal, né? Do Mestrando Babal. Mestrando Babal. A gente tem um quadro que é como se fosse uma espécie do aquele tempo do Raul Gil, né? Tira o chapéu. E a gente tem alguns nomes aqui para saber se você chamaria ou não chamaria essas pessoas para comer aquela batatinha lá no polo de lazer, fazer aquela conversazinha, aquela gazarrazinha lá e trocar aquela ideia bacana, né? E aí, eu tenho alguns nomes aqui e gostaria de saber se você chamaria o mestre Marcelo Brasil para comer uma batatinha lá no polo. Com certeza. Quem é o mestre Marcelo Brasil? O mestre Marcelo Brasil, ele não é do grupo GCR, né? Não. Ele é muito próximo, principalmente do mestre Severo, do mestrando Babal. Sim. A gente em si, né? É um coroa ali que eu queria ter energia dele, viu? É. Toda roda ele tá. Energia pra 10 ele tem sozinho. Sai de uma roda, vai pra outra e não para, um minuto. Experiência e aprender é com ele mesmo, né? Admiração total. Admiração Que massa, enorme que eu tenho viu? por ele. E você chamaria o mestrando Babal? Com Com certeza. toda certeza. Com certeza. A gente Mestrando queria- que é o cara que tá à frente do projeto, né? Era pra estar aqui hoje, mas aí a gente vai estar chamando novamente aí pra contar um pouquinho da história. E aí o que é que ele é pra vocês aí? Assim, eu acho que pra ambos, né? Pra mim ele é como se fosse um pai. Ele pegou assim, eu bem novinha mesmo, assim, na pré-adolescência mesmo, assim, e me viu crescer, me viu construir família. Inclusive, ele é o padrinho do meu filho, com todo Legal. gosto. Sim, ele é como um pai. Quando a gente precisa de conselho, quando a gente precisa daquele puxão de orelha, ele tá ali, ó, bora, tá fazendo E muito. errado. Então, assim, ele não é só o nosso mestrando, né? Então, assim, às vezes a gente acaba confundindo e chamando de contramestre, porque há pouco tempo ele conseguiu a graduação dele. Ele fugia de corda, mas finalmente ele aceitou a dele. Sim. Então, agora ele é mestrando. Então, assim, a gente ainda tá se acostumando. Então, assim, foi um momento muito, muito feliz para todos os alunos dele, que a gente fala que é como se fosse filho, porque ele é como se fosse um pai para todo mundo. Ele fala assim, minhas filhas, meus filhos, porque querendo ou não, a partir do momento que você tá ali naquele meio, você vira uma família, né? Isso. Então, pra ele ali é como se fosse filho e filha. Legal. Então, ele tá sempre ali, ó, tá fazendo errado, tem que fazer assim. Ele cobra muito da nossa professora, ele cobra muito dos nossos graduados, sabe? A graduada Tangerina, os meninos agora que também conseguiram a sua Graduado graduação. Então, assim, a família tá crescendo, né? Então, assim, é uma responsabilidade enorme nas costas dele. Então, assim, eu tenho uma admiração total para uma pessoa que já passou pelo que ele passou, para ter um projeto hoje, que nem a gente tem, se Deus quiser ainda vai crescer mais, de tirar o chapéu para ele.
E mesmo estando longe, né? Isso. É 23 dias viajando por 4 dias em casa. E mesmo assim não abandona a capoeira. Que massa, bacana, viu? E você chamaria o mestre Severo? Com certeza. Com certeza. Ele é... Eu acho que pra mim é ele e o mestrando Babal, que eram pra estar aqui principalmente, né? Sim. No nosso lugar. O mestre Severo em si, porque ele... É uma conversa boa de ter com ele, é aquele clima bom, que ele sabe conversar, sabe responder. Tem uma experiência dentro da capoeira. Isso foi 41 anos, não foi? Acho que sim. Acho que foi 41 anos que foi o evento dele agora, de capoeira. 41 anos é uma vida dentro da capoeira. Viu? Pra mim, pra gente que tá chegando agora, eu no caso, né? Você já tá o quê? 6 anos? 8, 9 anos. 9 anos, fiz um ano agora. Agora ele, com certeza, eu chamaria. Massa, bacana. E com certeza estão convidados, né? A gente não vai faltar outras oportunidades, né? O podcast do Conjunto Extraordinário é para isso mesmo, para a gente valorizar, divulgar, né? E mostrar empreendedores, a parte esportes aqui do bairro mesmo, a gente fala de influência, né? Tudo aqui do bairro mesmo, então... Outras oportunidades com certeza virão e a gente vai estar trazendo aqui tanto o mestre Babal como o mestre Severo, né? O mestrando, né? Babal e o mestre Severo, viu? Assim, eu acredito né? Que da mesma forma que o mestrando Babal passou muita dificuldade no projeto dele, imagina fundar um grupo, né? Fundar um grupo e ter vários núcleos, várias pessoas para você guiar ali naquele caminho. Então, assim... Eu acho que o mestre Severo também é digno de admiração. Então, assim, eu imagino tanto de dificuldade que ele não passou e ainda deve passar para lidar ali com vários... Porque, não quero não, você tá trabalhando com pessoas, né? Sim. Então, assim, trabalhar com pessoas às vezes é difícil. Então, vai ter ali os momentos de dificuldades, vai ter os momentos que ele vai precisar de apoio também. Então, assim, eu acho admirável. Eu acho que você ter um projeto, você fundar um grupo do zero, é bem pesado. Se for nosso mestrando já é difícil cuidar de 2, imagine ele, que todos os núcleos têm que ser repassados. Imagino, viu? E você chamaria também o mestre Cabelinho? Com certeza. Com certeza. Assim, eu não tenho... Nunca falei muito com ele assim, não tenho aquela intimidade... Mas pelo pouco assim que eu conheço da história dele, também é bem admirável. Ele é uma pessoa incrível, é uma pessoa bem respeitada dentro do grupo, então chamaria sim. O mestre Severo tem ele como filho, né? Tanto que ele apresenta o filho dele, que é o mestre Cabelinho, no caso. Que legal. Ele também tem um filho autista, se eu não me engano. Ele vai também muito tem por esse lado, ensina muito, tem um projeto só para crianças atípicas, não só atípicas, com TOD, TDAH, tudo. Ele ensina assim, separado e depois coloca todo mundo junto, que não é para ter aquela exclusão no caso, né? Que massa. Ele ensina todo mundo junto, que é para sempre ter aquela inclusão, aquela união no grupo. Bacana, bacana. E nós temos também um quadro que é o famoso puxão de orelha, como se fosse uma espécie de feedback, você daria esse puxão de orelha aí, né? Fica aberto, né? Para quem vocês dariam esse puxão de orelha? Rapaz. A Enel, com certeza. Campeã aqui a Enel. É campeã, viu, rapaz? Tá complicado. Porque assim, lá tem um poste, né? Que toda quadra lá foi colocado um poste especificadamente na frente, da G. Tem uma quadra que ela não é usada, que ela é abandonada, que ela é de vôlei, e tem a outra que tem um funcional lá, que é a quadra do meio. Sim. O poste de lá, ele não dá problema, graças a Deus, é tudo de boa. Já o poste que fica na frente da nossa quadra, já teve vez de ser trocada de manhã, a lâmpada, e quando a gente chegou à noite pra treinar, não tava funcionando. Rapaz. Então a gente não sabe se já é o poste que tá com problema, porque ele é muito antigo, já os outros teve uns que foi trocado. Aí acho que era ele a gente mais cobraria. Terrena dor de cabeça. Eu acho que seria legal se tivesse um poste que nem aquela quadra do meio, que o poste já é bem dizer bem em cima da quadra. Acho que não teria tanta dor de cabeça que nem a gente tem. Tanto que o nosso mestrando, ele comprou, mas ele só traz quando ele tá aqui, né? Como ele tá viajando, ele comprou 2 refletores do bolso dele mesmo para poder passar o treino com luz. Como sempre, né? A gente tem que estar puxando as coisas do nosso bolso. O meu puxão de orelha, eu acho que viria para a prefeitura. Porque, assim, muitas vezes a gente que faz a limpeza da quadra. A gente faz um mutirão. Infelizmente, no momento tá meio difícil fazer, porque a gente tem muita criança, né? E época de chuva, época de gripe.
Inclusive, a graduada não veio hoje comigo justamente porque os filhos delas tá doente. E ela também. E ela também, então não teria como ela estar aqui hoje. E então, assim, o meu puxão de orelha seria mesmo para a prefeitura. Acho que tá deixando a desejar muito a questão dessa questão da limpeza. Ano passado, passou o ano todinho e veio fazer a limpeza já no final do ano. Depois que a gente já tinha feito a limpeza. Eu fiz a limpeza num dia, 2 dias depois eles foram fazer a limpeza. Rapaz, sei lá, aproveitaram, né? A gente fez ali um mutirão, juntou ele, Descapinou, a professora, a graduada, os alunos mesmo chegaram lá, cortamos um galho, se penduramos naquele negócio em tempo de cair, que também o muro tá em tempo de cair dentro do canal. É verdade. E se a gente não falar... a Avenida G, ela precisa urgentemente de uma reforma, né? Você ter essa parte de urbanizar ali a parte do esporte, trazer, né, uns holofotes para poder realmente para ver se faz alguma coisa, porque aquela Avenida G, cara, é muito importante, né? Não é esperar acontecer uma tragédia para poder tomar uma atitude. É verdade. Porque muitas das coisas assim que já aconteceu aqui no Conjunto Ceará e em outros bairros também, poderia ter sido evitado se tivesse uma fiscalização, se tivesse ali uma infraestrutura melhor. E a gente não vê isso. É verdade. Isso aí, bem puxão de orelha, bem dado aí para a prefeitura e para a Eno, que sirva aí, né, de lição para poder ver se eles olham um pouco mais para o nosso Conjunto Ceará e consigam aí, de certa forma, né, trazer essa alegria para a parte da capoeira, do esporte, né, que vocês têm essa parte voluntária, e a prefeitura também olha um pouco mais com carinho, né, para a parte do esporte, desses projetos sociais, né. Nós temos também o selo do CC Ordinário. Esse selo é como se fosse uma espécie de prêmio, honraria, né, para quem você queria enaltecer, agradecer, né. Esse selo aí, você daria para quem? Rapaz, tô nem em dúvida. Eu daria pro meu mestrando Babal. Olha aí, mestrando Babal, selo do CC Ordinário, viu? Que é um cara que realmente tá ali sempre ajudando, né? Com projetos sociais e mais do que merecido, né? Ele ajuda cada um, não, tipo assim, não cuida só do grupo, ele cuida de cada aluno como se fosse um filho. A gente tem muita questão do que, se algum aluno tá passando necessidade, ele vai lá, cada um leva um quilo de alimento, é realmente uma família. Então, assim, ele sempre tá perguntando como é que tá, como é que não tá, se for preciso dar um puxão de orelha, ele dá, se for preciso aquele, você tá indo bem, esse é o caminho, ele faz. Se for precisar arrumar emprego para um aluno, ele faz, que ele fez. Foi o meu caso, eu tava sem trabalhar, ela descobriu a gravidez e ele mandou mensagem para mim, você realmente quer? Se quer, eu coloco aqui. Não foi questão de menos de um mês, eu já tava viajando a trabalho já. Que bacana, ele faz de tudo pra... Um exemplo que a gente tem, ela como pai, e eu nem sei como explicar como, porque eu tenho ele como exemplo dentro da capoeira e fora, que ele é o meu encarregado, no caso, trabalho literalmente com ele. Então eu tenho ele como exemplo, como um chefe e como um mestrando dentro da capoeira. Que legal, que bacana. Nós estamos chegando aqui já um pouco no nosso finalzinho aqui, contou essa história bacana, é uma história realmente de superação, de inspiração, né? De desafios também, muitos desafios. E eu queria saber que mensagem vocês gostariam de deixar para o pessoal de casa que está nos assistindo, para que muitas das vezes aqueles jovens, né, que estão um pouco ali e tal, indecisos, perdidos, aquela forma de muitas das vezes ser um pouco antissocial, estar confinado dentro de casa. Que mensagem vocês queriam dar para eles sobre a parte do esporte, sobre a parte de levar de uma certa forma eles a conhecer também, né, o projeto de vocês, que a câmera de vocês pode falar? Assim, eu acho que eu teria 2 recados para dar. O primeiro se você não tem uma paixão concreta, se você ainda não conhece nada que fez seu coração bater mais forte, vem conhecer a capoeira. A capoeira, ela não é só uma luta. Ela, às vezes, ajuda a gente muito. Eu falo por mim. A capoeira já me ajudou muito. Teve momentos em que eu me vi perdida e me encontrei dentro da capoeira. Então, assim, ela é um esporte, ela é uma luta que eu amo muito. E eu acho que eu nunca vou sair dela, não. E mesmo quando eu me afastei por problemas pessoais mesmo, passei muito tempo afastada. Quando eu voltei, eu me arrependi muito de ter ficado afastada, porque eu não sei onde é que eu estava na minha cabeça, que eu passei tanto tempo longe. E a segunda é que é mais um apelo mesmo, para as pessoas tirarem um tempo para conhecer a capoeira.
a capoeira hoje em dia ela é muito criminalizada e muito marginalizada ainda. Até hoje, no caso, né? Não Isso. só Tem um hoje em dia, ela preconceito, né? sempre foi. Hoje em dia o grupo está cada vez maior. A capoeira está cada vez mais grande. Tem várias pessoas buscando mais a capoeira. Mas, infelizmente, ainda é muito demonizada. As pessoas acham que a capoeira só tem marginal, a capoeira é uma religião, e não é. A capoeira em si, ela não tem religião, né? O capoeirista tem religião. Ele pode ser crente, pode ser da Umbanda, pode ser católico. Tanto que tem muita mãe ou vó que não coloca o filho na capoeira pela questão do quê? Que dizem que é da Ubanda. Sim. Por conta que veio da história, né? Da história mal contada, né? Vamos supor, né? Porque não é bem assim que... a história mesmo da capoeira, ela vem da parte lá atrás, né? E aí muitas das vezes tem essa forma externada para a sociedade, né? Do preconceito, né? Isso. Até hoje ainda tem muito. Porque, por conta que eles falam muito que a capoeira é da Ubanda, é da magia negra, e não é. A capoeira em si, ela é um esporte. Se tornou um esporte. Ela foi uma luta disfarçada na dança, para os escravos se defenderem, que hoje se tornou um esporte em si. Que salva vidas, que muda a vida, que ensina disciplina, como a gente falou. Tem aluno nosso não, do graduado, que tirava 2, 3, 4, depois que começou a treinar, que começou a ter mais disciplina, melhorou na escola, começou a ajudar em casa, começou a dar exemplo pro irmão mais velho. Que massa e bacana, né? E querendo ou não, esses alunos, eles acabam incentivando, inspirando outros e aí vai crescendo, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu queria deixar aqui salva essa questão. A capoeira não é uma religião. Quem tem religião é o capoeirista. Inclusive, eu vou usar um exemplo do que? O meu mestrando Babal. O mestre Severo também. E o mestre Severo. Eles são evangélicos. Entendeu? Que legal. Tem pessoas, sim, dentro da capoeira que são bandistas, mas a questão... Tem várias... hoje em dia, são vários tipos de religião. Então, a gente não pode ter a intolerância religiosa. Cada um acredita e cultua o que quiser. Sim. Esse é o meu pensamento. Então, assim, a capoeira, né, em si, é uma luta. Ela não é uma religião. Então, assim, pro pai, pra mãezinha que quer colocar o filho e tem esse certo receio, meu filho vai pra capoeira, vai querer seguir o demônio, como eu já ouvi isso. Já chegaram pra mim e falaram, você vai pra capoeira, você tá cultuando o demônio. Não tô cultuando o demônio, eu tô lá lutando, tô tirando às vezes até uma coisa que tá me fazendo mal do meu dia a dia mesmo, e eu tô lá e saio de lá 1000 vezes melhor. Sim. Porque é uma luta. Ali você se exercita, você vai estar encontrando com as pessoas que você gosta. Então, assim, eu acho que as pessoas, antes de julgar, deveriam pesquisar. Então, assim, esse é o recado que eu deixo. Se você tem esse medo, esse receio, pesquise, veja um pouco da história. Eu garanto pra você como você vai se apaixonar pela história da capoeira. Que massa, que bacana. É isso mesmo. E o esporte, ele salva e muda vidas, né? Muito. Sim. Que bacana. Muito. E aí, estamos chegando agora ao nosso final. E qual mensagem, né, você queria passar para o pessoal de casa aqui para conhecer o projeto, onde é que faz, como é que entra em contato, se quiser patrocinar, qual o Instagram, né? Fala pro pessoal de casa aí que quiser conhecer, manda o endereço também. Então esse espaço agora é para você poder divulgar e também pedir patrocínio também, né? Se a galera aí puder, de uma certa forma, ajudar, entrar em contato com vocês. Como é que faz, né, para entrar em contato com vocês? Para entrar em contato, a gente tem o nosso Instagram. Eu administro o Instagram do segundo núcleo. Então, eu vou estar passando ele. Aqui. GCR Núcleo UV3. É o Instagram, nosso, né? Isso, o nosso Instagram. E também tem um telefone, que é 9265-8978. Para quem quiser tá dando uma ajuda com patrocínios e querer conhecer o nosso projeto também. A gente fica localizado na quadra da Avenida G, de frente à casa 220, que a gente costuma botar esses para poder se localizar lá na quadra. E é isso, né? Os dias de treino são da professora Laranjinha, na mesma quadra. Segunda, quarta e sexta, de 7 às 8h30. E do graduado, que é o núcleo que a gente faz parte, o graduado Sabiá, de terça e quinta, no mesmo local, de 7 às 8h30 também. Bacana. E futuramente a gente também vai ter o da nossa graduada Tangerina.
que vai ser localizado em Jequitibá. E por enquanto ainda não tem uma data definida, mas vai ser o mesmo horário. E se Deus quiser, o nosso projeto vai crescer ainda mais. Massa, bacana, viu? E eu queria deixar um recado aqui para ela. Graduada, te admiro muito e eu espero que você volte logo. Te amo, tá? E é isso, então, Conjunto Extraordinário, a gente aqui também tá na torcida, pode contar com a gente, né, sempre que precisar. Tá também o convite aqui aberto, né, ao mestrando e ao mestre, né, Severo, e ao mestrando Babal. Então, tamo junto, que precisar da gente aqui, tamo à disposição. E você de casa, não se esqueça de ativar as notificações, dar aquele like, compartilhar bastante, comentar também quem você gostaria de ver aqui nos nossos próximos podcasts, pra gente estar trazendo aqui. Esse podcast foi criado pra gente poder valorizar e enaltecer cada vez mais o nosso Conjunto Ceará e as nossas adjacências, né? O espaço aqui ele é aberto para isso mesmo, pra gente poder falar sobre empreendedorismo, falar sobre a parte do nosso bar, dificuldade, falar sobre a parte dos influencers, falar sobre os moradores, falar sobre a parte do esporte também. Então, esse canal aqui, ele foi criado para a gente poder enaltecer e valorizar cada vez nosso bairro. Então, não se esqueça de compartilhar, que vai estar ajudando a gente aqui bastante a alcançar mais pessoas. E a gente tá levando aí a história de cada um para vocês aí de casa. Então, muito obrigado. Até a próxima. Valeu!